Eu queria que vocês falassem pra gente quais são as lesões mais comuns que acontecem na boca. Na oncologia, a gente pega, assim, quando o paciente é encaminhado, a gente recebe muito encaminhamento do dentista. Né? Ah, tá. O dentista percebeu e já... Exatamente. Quando a gente recebe, vem lá um encaminhamento, aí vem, vamos lá, a maior parte das vezes, né? Você recebe quelite actínica, você recebe, por exemplo, leucoplasias, eritroplasias. O que seria isso, né? Quando você vai para a raiz da palavra, por exemplo, leucoplasia, leuco vem branco, daí que vem a palavra leucócito. São aquelas células brancas, né, que você vê lá no hemograma, por exemplo, são células responsáveis pela defesa do organismo. Então, leucoplasia é como se fosse uma placa branca. Então, às vezes, o dentista vai ali fazer um tratamento na cavidade oral, aí encontra uma placa ali na mucosa jugal, por exemplo, né, que é na bochecha, na parte de dentro, né? Então, ele identifica, opa, aqui pode ser alguma coisa suspeita. Então ele já faz um encaminhamento ali, muitas vezes para um cirurgião de cabeça e pescoço, então para um cirurgião oncológico. Às vezes encontra no palato duro, então uma placa vermelha que a gente chama de eritroplasia, né? Então, já da mesma forma, é uma lesão suspeita. Quelite actínica, né? O que seria quelite actínica? São as quelites, elas são decorrentes da exposição ao sol. São lesões que surgem, são lesões pré-invasivas que surgem nos lábios e no canto da boca, né? Principalmente pela ação da radiação ultravioleta, né? Ou agentes químicos, né? Principalmente os derivados de nicotina, ou a própria nicotina. Vocês estão vendo a bondade que a gente fez de trazê-los só depois do carnaval, né? Porque senão ninguém beijava no carnaval. Ninguém beijaria, ninguém fumaria, então foi só depois, né? É interessante também, como o doutor Erialdo falou, que algumas lesões elas não são consideradas câncer, né? São lesões consideradas cancerizáveis, ou a gente pode até chamar de pré-malignas, né? Então, o objetivo do profissional da saúde, né, até uma certa forma de obrigação do profissional da saúde, é diagnosticar lesões, né? E o cirurgião dentista é o profissional que está mais próximo da cavidade bucal nesse diagnóstico precoce das lesões de boca, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade no protagonismo dessa ação. Nós somos protagonistas nisso, né? O profissional da saúde, ele se forma para exatamente ter a divulgação de, como a gente está fazendo agora, né? Divulgando sobre doenças, né? E como preveni-las. E para o paciente, ele tem o direito à informação, né? Então, achei muito interessante a Carol abordar esse assunto, né? Em relação ao câncer de boca, porque, de certa forma, câncer é um tabu, né? Nem todo mundo gosta de falar sobre câncer, né? E tranquilizar também, né, a população, porque eles podem ter acesso aos profissionais, aos cirurgiões, dentistas, aos estomatologistas, né? A gente vai falar aqui como é que funciona no meu serviço, né, no serviço público, essa forma do paciente procurar, porque, por exemplo, um cirurgião encaminhou para um médico, oncologista, mas o cirurgião dentista poderia ter encaminhado para o estomatologista, que o estomatologista também pode fazer a biópsia daquela lesão, né? Então, na verdade, o paciente fica um pouco perdido, sabe, doutor Erialdo? O paciente, ele fica um pouco perdido a quem procurar, né? Situações como essa. E a gente observa que somente 5% dos casos foram por diagnóstico precoce. Então é um índice ainda muito baixo de diagnóstico precoce. Porque também os nossos pacientes, eles observam assim uma manchinha na boca, uma ferida, aí vai tomar chá, né? Vai tomar chá, vai tomar um antibiótico que deu certo para a infecção da garganta. Então depois que ele observa que aquela ferida não cicatrizou, aí que ele procura. Então, aí já perdeu muito tempo, né? Até a gente trabalha no serviço público, às vezes o paciente tem essa dificuldade do acesso, né? E isso não poderia ter essa dificuldade do acesso, né? E aí até convidei para a gente estar aqui conversando juntamente com o doutor Erialdo sobre a estomatologia, que é uma área que está exatamente voltada para observar essas lesões. Que às vezes o paciente acha que é uma lesão, será que isso aqui é uma lesão potencialmente maligna? Né? O paciente tem muito questionamento, né? Quando a lesão já chega
para cirurgia oncológica ou para cirurgia de cabeça e pescoço, as cirurgias normalmente já são muito mutilantes, né? Elas já comprometem Já vem a avançado. mastigação, elas já comprometem a deglutição, elas já comprometem grande parte até mesmo o paladar por conta do tratamento complementar, que a gente chama de adjuvância. E quando você vai realizar, por exemplo, a radioterapia, então muitas vezes a radioterapia ela já compromete as papilas gustativas, então o paciente ele perde salivação, ele perde Mucosite. sabor, mucosite. Então tem as sequelas pós-tratamento. Então quando já chega pra gente que já chegou, não era para ter chegado assim. Então Avançado. vocês realmente aqui já pega o paciente já numa fase, o ideal que seriam vocês pegarem o paciente. É isso que eu quero dizer. Pra gente, quando chega, já tá numa fase, via de regra, já avançada. Quando é que a gente pode notar algum tipo de lesão preocupante? Pra também não ficar, tipo assim, neurótico, que eu até comentei com a Karine antes do podcast, foi tipo assim, Karine, e afta? Aí nasce afta direto, não é um câncer? Não é, porque se fosse hoje eu ia ficar morrendo de medo, mas quando era criança, eu tive um problema muito grave com afta, que se fosse hoje, eu ia dizer assim, rapaz, mas eu tô com alguma moléstia muito perigosa, viu, velho? Na verdade, eu que atuo na área da estomatologia, deixar claro que nem toda lesão, nem toda alteração, na verdade, o câncer, tumor maligno, é a exceção. Existe uma infinidade de outras lesões que são benignas na cavidade oral. Então essa informação é importante até para tranquilizar a pessoa cancerofóbica, por exemplo. Você tem medo de ter câncer. Né? Sim, Muitas sim. vezes esse medo de ter câncer é um bloqueio para que a pessoa vá atrás de um serviço de saúde, de um profissional que possa diagnosticar. Certo? Então a pessoa às vezes tem tanto medo de câncer que tem medo de se permitir diagnosticar o câncer. Sim. Certo? Mas que fique claro, lesões em boca, via de regra, são lesões benignas. A gente que estuda quem se formou em odontologia, que passou pela disciplina de patologia oral ou de estomatologia, né? A gente tem um livro que é como se fosse a Bíblia do estomatologista, a Bíblia do patologista oral e maxilofacial, que é o Neville, enfim. Que é um livro grossão, quase 2.000 páginas. Eita. Nossa, uma infinidade de lesões. São 15 a 18 capítulos. Cada capítulo com uma infinidade de lesões. E pode ter certeza que ali nem 10% é câncer. Então, existem várias lesões, várias alterações em boca que precisam ser identificadas, precisam ser. O paciente precisa, na verdade, receber uma orientação até para tranquilizar. Muitas vezes, muitas delas não precisam nem de tratamento, certo? Então, assim, também vale essa fala para conscientizar a população em geral. Identificou alguma alteração em boca? Procura o profissional, o cirurgião dentista que for da sua confiança, ou o estomatologista mesmo, o especialista. A gente sabe que encontrar um estomatologista aqui em Fortaleza, o especialista mesmo, não é tão fácil. Não existem tantos profissionais nessa especialidade, mas existem muitos cirurgiões dentistas que conseguem atuar, conseguem orientar e dar um direcionamento. Nem todos, né, mas tem alguns que, apesar de não serem especialistas, também conseguem atuar na área. Então, o paciente tem que perder esse medo de procurar o profissional. Procura o profissional. A afta. O paciente tem afta e a afta é recorrente, aparece e cicatriza. Depois de uma semana aparece novamente. Primeiro de tudo, câncer não tem essa característica. Câncer em cavidade oral não tem. Creio eu que no organismo como um todo não tem essa característica de aparecer, cicatrizou. E aí apareceu novamente, cicatrizou novamente. Não existe isso. Ruim se fosse uma afta que não some, ela não foi embora. Você colocou ali o bicarbonato e ela não foi embora. Pois aí, pode ficar preocupado. Então, afta, por exemplo, é um tipo de lesão que surge em cavidade oral, muitas vezes relacionada,
Enfim, pode estar relacionado a estresse, ansiedade, deficiência nutricional, alergia, alguma comida, um alimento um pouco mais ácido. E tem gente que tem essa predisposição, às vezes até algo que é de família mesmo, um traço meio que da própria genética daquela pessoa, né? E já tem essa tendência de sempre desencadear o surgimento de aftas. Esse paciente precisa ser orientado com relação a essas possíveis causas, entendeu? Porque às vezes o paciente percebe que tem uma afta na boca, que aparece, desaparece, cicatriza, vai no profissional, não é nada não, e às vezes o profissional que não dá tanta importância à queixa do paciente vai dizer, não se preocupe não é nada não. Às vezes nem é nada tão sério, mas até a forma de orientar o paciente, quando é algo tão solto, largado assim, não passa credibilidade pro paciente. O paciente vai pensar, não, esse profissional ou tá tentando me enrolar ou então nem sabe. Certo? Então a importância do especialista para dar um direcionamento, dar uma orientação, sentar, olha, o que você tem são aftas, né, que surgem, podem surgir, existe essa possibilidade de surgir periodicamente, existem diferentes possíveis causas, a gente pode tentar investigar cada uma dessas causas. Às vezes é necessário, até para o paciente que é mais ansioso ou que tem depressão, às vezes vale um acompanhamento com um psicólogo, uma psicoterapia, né? E às vezes basta isso, basta sentar com o paciente, identificar a lesão. Eu, nos meus atendimentos, costumo fotografar muito, fotografar antes e depois, acompanhamento. Então, a Karine, que trabalha comigo no município de Caucaia, no Centro de Especialidades Odontológicas, trabalho lá desde 2010. Vez ou outra, ela deve perceber que eu tô com uma câmera fotográfica, daquelas grandonas, bem profissional, pendurada no pescoço, né? Por quê? Porque o paciente vai lá, senta, eu avalio, converso, né? Não é só olhar, tô com uma afta, olhar assim, não é nada não. Aí você tá tirando a credibilidade do seu trabalho, do seu conhecimento, né? Então, fotografa, senta com o paciente, mostra, olha, é isso aqui. Isso aqui que você tem é muito parecido com o que está aqui nesse livro, Neville. Tá vendo como é igual? E o que é que pode ser? Pode ser causado por isso. Vamos investigar dessa forma? Às vezes basta uma orientação dessa, que às vezes basta a orientação que o paciente perde essa ansiedade e às vezes a própria afta deixa de aparecer. Certo? Então, a importância e o paciente, especialidade. O paciente ele tem direito a essa informação, né? O que eu vejo é que muitos pacientes eles procuram a unidade, às vezes por um outro problema, não tinha nem se apercebido daquela lesão. Já aconteceu comigo, o paciente veio para fazer um tratamento e eu, olha, você não prestou atenção que essa região está mais abaulada? Então, nem o abaulamento ele tinha prestado atenção, entendeu? Então, às vezes o paciente é totalmente... alguns eles não se autoavaliam, né? É muito importante a gente falar também do autoexame, né? O paciente ele precisa realmente olhar no espelho, olhar o lábio, a língua, o bordo de língua, ver se tem alguma alteração, porque o autoexame é o primeiro passo para o diagnóstico, né? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great.